Olá, pessoas! E aí, olha nós aqui outra vez, né? Como vocês estão? Espero em Deus que estejam bem, tá? Essa é sempre uma saudação minha, porque de verdade é o que eu desejo, né? Que vocês estejam bem, que o quanto antes nós possamos retomar as nossas aulas de um modo mais presencial, né? Não sabemos como vai ser, né? Mas um pouco mais presencial com certeza, não é? Bom, então, para falar sobre a nossa aula de hoje, dando uma introduçãozinha, nós vamos falar sobre figuras de sentido ou figuras de linguagem. Na verdade, eu vou fazer uma introdução, porque como vocês já têm visto e nós estamos sempre situando vocês, nós estamos alinhando, tá, o conteúdo com o conteúdo do EducaPE, tá, para deixar você mais próximo do que está acontecendo, até porque nós temos colegas que não têm acesso à internet, então estão aí dando continuidade aos seus estudos através da TV. Então, nós vamos alinhando isso. Na semana que vem, que é quando terá a aula falando sobre figuras de sentido, então vocês já vão estar situados com relação ao que vem a ser. Na verdade, é relembrar, né? Porque você já vê isso desde os anos finais do ensino fundamental. Então, na verdade, nós vamos só dar uma situada, tá? E uma recordada nisso. Vamos lá? Comecemos então. Para falar sobre isso, eu escolhi alguns fragmentos do poema Psicologia da Composição de João Cabral de Melo Neto, tá? Temos algumas partes, esse poema é dividido em partes e nós vamos começar a falar, utilizando a própria palavra, né, para falar dela, tá? É meio que metalinguística assim. Então, olha lá, pessoas. Nós temos aqui na quarta parte desse poema. O poema, com seus cavalos, quer explodir teu tempo claro, rompendo seu branco fio, seu cimento mudo e fresco. O descuido ficará aberto de par em par. Um sonho passou, deixando fiapos, logo árvores instantâneas coagulando a preguiça. Vivo com certas palavras, abelhas domésticas. Do dia aberto, branco guarda-sol, esses lúcidos fusos retiram o fio de mel do dia que abriu também como flor, que na noite, poço onde vai tombar a aérea flor, persistirá louro sabor e ácido contra o açúcar do pobre. Não a forma encontrada como uma concha perdida nos frouxos areais como cabelos. Não a forma obtida em lance santo ou raro, tiro nas lebres de vidro do invisível, mas a forma atingida como a ponta do novelo que a atenção lenta desenrola, aranha como o mais extremo desse fio frágil que se rompe, ao peso sempre das mãos enormes. É mineral o papel onde escreve o verso que é possível não fazer. São minerais as flores, as plantas, as frutas, os bichos quando em estado de palavra. É mineral a linha do horizonte, nossos nomes, essas coisas feitas de palavras. É mineral, por fim, qualquer livro, que é mineral a palavra escrita, a fria natureza da palavra escrita. Uau! Lindo, né? Um metapoema, justamente aí o nosso escritor tão caro, né, falando sobre a composição, né, falando sobre como se compõe, como ele trabalha com as palavras. E é justamente aí o trabalho com as palavras. É sobre isso que nós vamos falar. Como nós vimos atentando, né, e falando para vocês, olha, nenhuma palavra deve ser disposta no papel ou ao som, no vento, né, aleatoriamente. E quando você está diante de um texto, você não está diante de palavras que são lançadas de forma aleatória. Todas elas são pensadas, todas elas são trabalhadas. Deve ser assim. Então, nós vamos aí tratar
desta convenção. Porque, como você bem observou no poema, né, o eu poético, ele vem trabalhando a palavra, ele vem transformando a palavra, vem dando forma naquilo que era sentido, naquilo que era apenas percepção. Opa, nós estamos falando então aí de algo que é inicialmente percepção e acaba se tornando concepção, consecutivamente convenção. Vamos ver isso então? Pois bem, então percepção e concepção. O que é isso? E qual a função disso, tá? Nisso tudo que nós estamos falando? Então, percepção tem a ser a faculdade de aprender por meio dos sentidos ou da mente, mas também é impressão, é intuição, tá? Então você percebe a forma como você sente o mundo, a forma como você percebe o mundo. E o que vem a ser então concepção? Bom, concepção é a ação ou efeito de gerar, de dar vida, tá? De criar. Então é obra da inteligência, é produção, é criação, teoria. Então nós estamos aí naquela premissa, né? Nós percebemos as coisas, nós sentimos as coisas e criamos algo para nomeá-las. E é justamente aí aquela ideia que nós já falamos, né, há um tempo atrás, de Fernand Saussure, quando fala de signo. Né? Então, nós temos a palavra e nós temos a sua estrutura física, sonora, visual, e temos a sua estrutura mental. Né? Estamos falando de significante e significado. Tá? Então, isso é pensado a partir do que o homem sente o mundo. Então nós estamos falando de algo que foi, que se tornou convenção. E o que vem a ser isso, tá? Então, o que nós estamos trabalhando aí com convenção é justamente o trabalho com a significação das palavras. Por quê? Porque a significação das palavras, ela não é algo fixo, nem algo estático. Então, por meio da imaginação criadora do homem, as palavras elas podem ter seu significado ampliado, deixando aí, né, a representação apenas a ideia original, básica e objetiva. Então, assim, frequentemente, remetemos-nos a novos conceitos por meio de associações e dependendo de sua colocação numa determinada construção linguística. Exatamente, né? Essa convenção, essa palavra que foi criada, tá, pelo homem, por uma sociedade, aquilo que com o tempo se transformou em sua língua, né, no seu léxico, tá? Isso é algo que a gente diz que é criação do homem, é convenção do homem. Sendo essa convenção na língua, nós vamos trabalhar com denotação e conotação da palavra. Exatamente. Eu lembro, professor. Eu sei que você lembra. Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Tá? Então, denotação. Denotação tem a ver com o sentido, aquele que eu falei, convencional, impessoal, sem considerar o todo enunciativo ou discursivo. Tal como aparece no dicionário lá, né? Você não tem o verbete? Pois é, você tem lá a palavra, né? Vamos falar assim grosso modo, você tem a palavra e você tem o significado dela. Então, aquilo ali, naquela composição do verbete, a gente chama de denotação, que é o sentido convencional, o sentido que foi atribuído e se tornou uma convenção, tá? Então, nesse caso, prevalece o sentido chamado denotativo. E a conotação? Vamos ver. Bom, gente, aí nós temos aquele sentido atribuído a uma palavra que é passível de interpretações várias, diferentes, dependendo do contexto, dependendo de como essa palavra é empregada, né? Dependendo do contexto enunciativo. Tá? Então aí, nesse caso, vai prevalecer o sentido que é atribuído àquela palavra e que não
é aquele convencional. Então, com isso, nós vamos ter um exemplo aqui, olha. No apiário, convivo com vários tipos de abelhas. Vamos ver o outro. Este aqui extraído, tá? Este verso extraído do poema que nós vimos inicialmente. Vivo com certas palavras, abelhas domésticas. Bom, gente, este primeiro exemplo, você vai ter a palavra abelhas em seu sentido denotativo, tá? Em seu sentido convencional. Abelha, tá? Aqui, aquele inseto, tá? Que você bem conhece, que olha a relação com o apiário aí, olha, tá vendo? Então, neste caso, tá? Eu tenho realmente esse inseto, produtor de mel, tá? Então, aqui fica bem claro que esse sentido, o sentido desta palavra é o sentido que é convencional, que é o denotativo, que você, ao longo de sua vida inteira, já ouviu falar e com ele convive. E no segundo, tem o mesmo sentido, vivo com certas palavras, abelhas domésticas. Então, veja aí, abelhas domésticas, essas abelhas domésticas estão se referindo ao quê dentro desse enunciado? Se referindo a palavras, né? No lidar com as palavras em composição, o João Cabral de Melo Neto, aí, o autor, né, ele chama essas palavras, que ele convive com elas, de abelhas domésticas. Então eu tenho uma certa comparação. Tá lembrando de alguma coisa aí que você já viu? Pois é, metáfora, né? Nós temos uma metáfora, tá? Ele está, de certa forma, comparando essas palavras com as quais ele vive, tá? Com abelhas domesticadas, ok? Veja aí que nós temos um sentido que é atribuído pelo autor. Sentido esse que não é aquele com o qual você está habituado a se deparar com ele no seu dia a dia, em textos, não é? que recebem o nome de textos denotativos, ou textos não literários, ou textos que têm uma certa estrutura voltada para um caráter mais denotativo, mais objetivo. Ok? Vamos seguir então. Pois é justamente sobre isso que nós estamos falando e estamos introduzindo, tá? O sentido figurado. Sentido figurado. Figuras de linguagem, também chamadas de figuras de estilo. São recursos estilísticos utilizados na linguagem oral e escrita que aumentam a expressividade da mensagem, a expressividade do texto, a expressividade do seu discurso. Então, nós temos uma gama de figuras de linguagem, figuras de sentido, figuras de estilo, para você utilizar e dar mais expressão ao seu texto, mais expressão à sua mensagem. Portanto, figura de estilo, nós estamos falando exatamente de estilo que é estudado em uma área da linguística chamada estilística, tá? E segundo Martins, a estilística léxica ou da palavra estuda os aspectos expressivos das palavras ligados aos seus componentes semânticos e morfológicos, os quais, entretanto, não podem ser completamente separados dos aspectos sintáticos e contextuais. Então, nós estamos falando aí daquela palavra que você escolhe, que você opta por utilizar para criar um sentido todo em particular e que tem a ver com o todo na construção linguística, na construção do seu discurso. Portanto, vimos aquela ideia, não há palavras lançadas de forma aleatória, todas elas são pensadas a bem de construir uma mensagem, a bem de produzir um discurso, atentando ou atendendo à necessidade discursiva. Então, você vai mensurar, tá? Eu vou utilizar a minha composição textual, eu
eu vou utilizar na minha composição textual palavras que possam causar um maior efeito de sentido na ideia que eu quero passar, nos argumentos que eu quero gerar no meu texto, ok? Isso se tratando de texto dissertativo argumentativo. Em se tratando de textos outros, na verdade, você vai ter que levar em consideração, como você bem sabe, as características desse texto e as necessidades ou as funções sociais com as quais você vai ter que lidar para construí-lo. Né? Então, nós estamos aí só falando outra vez sobre a composição de gêneros textuais. Então, veja que tudo está interligado, tudo está entrelaçado, a bem de produzirmos uma mensagem que tenha sentido e que esse sentido não seja um sentido que torne o seu posicionamento diante da sociedade um posicionamento fraco ou aquém daquilo do que se espera de você. Né? E aí estamos falando, logicamente, daquelas composições textuais com as quais você tem que lidar no seu dia a dia escolar, no seu dia a dia profissional e, logicamente, em se tratando de estudos, em se tratando de universidade, em se tratando de entrar em universidade, estamos falando de Enem. Não é isso? Então, gente, espero que essa aula tenha ajudado bastante, tenha já aberto um pouco para o que a gente vai trabalhar, tá, na aula seguinte. E eu só tenho mesmo a agradecer o tempo de vocês, tá? E até a próxima, se Deus quiser.